Shalom Adonai, paz e prosperidade para todos. Mais uma gravação. Hoje, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Na primeira carta, ele fala do arrebatamento da igreja, e nessa segunda carta, então Paulo fala da chegada do anticristo na terra. Então vamos para a palavra. Aí está Paulo. Ele já tinha escrevido a primeira carta aos Tessalonicenses e agora, estando em Coríntios 6 meses depois, ele agora escreve a segunda carta aos Tessalonicenses. E ele já dá sua saudação a vocês, graças e paz, da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então já apóstolo Paulo abençoando os irmãos de Tessalonicenses com a paz santificadora, essa paz que vem de Jesus. Paulo fala do crescimento espiritual da igreja. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. E isso é apropriado porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais. E muito aumenta o amor que todos vocês têm uns pelos com os outros. Então, um dos pontos importantes que Paulo se referiu nesse versículo, que o amor fraternal faz com que a fé de cada um de nós venha a ser acrescentada. Por esta causa, nós gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança da fé que mostram em todas as perseguições e tribulações que vocês estão suportando. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3 e 4. Então, sofrer pela causa de Cristo, e sempre lembrando que Cristo sofreu muito mais por nós ali no Calvário. Paulo fala da segunda vinda de Jesus e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá do céu, com seus anjos poderosos, em meio às chamas flamejantes. Então aqui Paulo fala da segunda vinda do Senhor Jesus, e também do arrebatamento da igreja, que quando Jesus fazer o arrebatamento da igreja, então 7 anos depois, então Cristo vem com os anjos para reinar por 1000 anos nessa terra. Então a vitória da igreja está na vinda de Jesus. Ele punirá os que não conheceram a Deus e os que não obedeceram o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todas as pessoas que ficarem no arrebatamento da igreja vai passar pela grande tribulação, o dia da ira de Deus, e será punido por Deus por ter rejeitado o único meio de salvação, que é Cristo através da cruz. Os que rejeitam a salvação de Cristo, eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da sua majestade e o seu poder, segundo os Tessalonicenses 1, 9 e 10. Então aqui nós observamos que quem rejeitar Cristo, ele já sofrerá a destruição, a pena eterna da destruição, que isto é o lago de fogo. É uma separação eterna de Deus. Então, o único elo de salvação que existe é Cristo. E por meio da cruz, ele salva todos que o recebem como Salvador. Uma vez rejeitando a Cristo, então também sofrerá a pena da destruição eterna, que é o lago de fogo, o sofrimento eterno. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que crerem, inclusive vocês que creram
em nosso testemunho. Os que creem em Jesus e seus sacrifícios da cruz serão salvos da ira futura. Então, a ira futura de Deus é a grande tribulação, 7 anos de grande tribulação na terra, é chamado de ira futura, e também, após o juízo final, os que não creram em Jesus serão julgados e condenados ao lago de fogo, que é a ira de Deus aos que não aceitaram ao Evangelho de Jesus. Paulo fala como será a segunda vinda de Jesus. Irmãos, quando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carga supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já estivesse chegando. Então, nós observamos aqui Paulo se refere à vinda de Jesus Cristo, né, que a vinda do Senhor Jesus, o arrebatamento da igreja, que será um momento único, que não será assim de qualquer maneira. O Senhor Jesus vem com a ordem do Pai para buscar a igreja, quando chegar o dia e hora somente o Pai sabe. Então a igreja vai ser arrebatada. Então, após o arrebatamento da igreja, aparecerá na terra o anticristo, que enganará as nações através de sinais e prodígios de mentira. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, filho da perdição. Então o anticristo se revela antes da segunda vinda de Jesus na terra. Então, após o arrebatamento da igreja, a igreja entra nas mansões celestiais, os mortos em Cristo ressuscitam também, então no abrir e fechar de olhos encontra o Senhor nos ares e vamos estar com o Senhor. E aí na terra, então aparece o anticristo também fazendo sinais, prodígios de mentira, e enganará multidões através das suas mentiras. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus e proclamar que Ele mesmo é Deus. Então, segundo Tessalonicenses 2 e 4. Então, o anticristo se assentará como Deus, querendo ser Deus. Ele vai se assentar num trono em Jerusalém, no templo que judeus vai construir lá. Ele vai se proclamar sendo Deus e enganará multidões de pessoas vão acreditar nele, e ele é o anticristo, fará sinais, prodígios de mentira e enganará multidões. A igreja é um que detém o aparecimento do anticristo. E agora vocês sabem o que está detendo, para que ela seja revelado no seu devido tempo, segundo Tessalonicenses 2 e 6. Então a igreja detém o aparecimento do anticristo, porque a igreja tem o Espírito Santo. Então, no momento que Jesus arrebatar a igreja, então o anticristo aparecerá no cenário mundial e enganará multidões. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora detém, segundo Tessalonicenses 2 e 7. Então, a igreja detém o aparecimento do anticristo no mundo, mas a ação, a operação, o mistério da ação da iniquidade já está operando em todo mundo. Em todo mundo, desde o tempo de Paulo, esse espírito maligno da iniquidade já opera, só faltando o aparecimento do anticristo. Enquanto a igreja estiver na terra, ele não pode se manifestar, porque a igreja detém. A igreja tem o Espírito Santo. Então, quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai com a igreja. Então, o anticristo aparecerá no cenário do mundo e enganará muitos. Paulo fala como será após o arrebatamento da igreja na terra. Então será revelado
o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Segundo Tessalonicenses 2:8. Então, a igreja será arrebatada e 7 anos depois, Jesus vem para reinar na terra o milênio. E quando Jesus vier, Satanás, juntamente com o anticristo e o falso profeta, vão estar reinando na terra, enganando as nações. Então, quando Jesus chegar, com o sopro da sua boca, ele destruirá o anticristo. A vinda desse perverso é segundo as ações de Satanás, com todo o poder de sinais, com maravilhas e enganadoras. Então, Satanás vai, seu patrocinador do anticristo, ele que vai passar os seus poderes para o anticristo, que vai fazer os sinais e vai enganar muitas nações, mas a igreja já está com Jesus, pois ela já foi arrebatada nessa época. Ele fará uso de todas as formas de engano e injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor e a verdade e os poderes que poderia salvar. Segundo Tessalonicenses 2:10. Então todos que rejeitaram Cristo, rejeitaram o Evangelho, mas vai aceitar o poder do anticristo. Então veja bem que diferença fará isso aí, né? Então ele não aceitar Jesus, mas vai aceitar o anticristo através dos seus prodígios de mentira. Por esta razão, Deus lhe enviará o poder de ser sedutor, a fim de que creiais na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então o próprio Deus vai mandar sobre as nações o poder sedutor. O anticristo vai conseguir seduzir nações, pessoas, povos, através das suas mentiras, porque não creram em Jesus e creram na mentira. E o próprio Deus vai permitir isso aí, esse poder sedutor que o anticristo fará, para que eles sejam condenados, porque não aceitaram o Senhor Jesus Cristo. Apóstolo Paulo dá ações de graça pelos irmãos de Tessalonicenses, mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito Santo e a fé na verdade. Segundo Tessalonicenses 2:13. Então o apóstolo Paulo agradece a Deus pela vida dos Tessalonicenses, por terem se convertido ao Evangelho através do Espírito Santo e a fé viva na verdade da palavra de Deus. Ele os chamou para isso por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo as Tessalonicenses 2:14. Isso é possível por meio da cruz de Cristo. Então, tomamos posse da glória do nosso Senhor Jesus Cristo por meio do Evangelho. Isso é possível por meio da cruz de Cristo. Então, todos devem aproveitar essa oportunidade, aceitando a Cristo, aceitando o Evangelho de Deus, porque é o único meio de salvação que Deus deixou para salvar o homem. Esse se chama Cristo e o seu sacrifício na cruz. Apóstolo Paulo pede oração para que a palavra de Deus possa ser anunciada. Nós demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada entre vós, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Segundo as Tessalonicenses 3:1-2. Então, o apóstolo Paulo deixa esclarecido aqui que nós devemos orar uns pelos outros e saber que a fé também não é para todos, é para aqueles que forem chamados por Deus. Ora, o Senhor encaminhe os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo. Então, entregar a vida totalmente a Jesus, Ele encaminhará todas as outras coisas. Então é importante que
tudo esteja entregue ao Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, Cristo é quem encaminha o nosso coração no amor de Deus e na paciência de Cristo. A bênção final de Paulo. Eu, Paulo, escrevo essa saudação da próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas cartas. E é dessa forma que escrevo, segundo Tessalonicenses 3. Então Paulo escreveu do próprio punho, assinando essa carta para os irmãos que estão lá em Tessalonicenses, né? Ele escreveu naquela época e hoje a carta é nossa para ser lida em todas as igrejas. O próprio Senhor de paz lhe dê paz em todo o tempo e em todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. Segundo aos Tessalonicenses 3 e 16. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Então fica esta palavra do apóstolo Paulo, a segunda carta aos Tessalonicenses. A primeira carta, Paulo fala da igreja, o arrebatamento da igreja. E aqui ele deixa para nós a informação da chegada do anticristo na terra. A igreja detém. Enquanto a igreja não for arrebatada, o anticristo não aparecerá. Mas após o arrebatamento da igreja, então o anticristo aparecerá no cenário mundial e enganará muitos. Mas nós que cremos no Senhor Jesus, então não estaremos aqui para ver isso, porque o Senhor nos levará para as mansões celestiais e estaremos com o Senhor para todo sempre. Amém? Shalom, a paz.